Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz. Estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo. Semanalmente estamos fazendo parte da grade de programação da TV Mundo Maior e também subimos o nosso vídeo para o canal no YouTube. É uma alegria imensa podermos estar através deste programa. Quem não me conhece, o meu nome é André Luiz Querini Vilar. E neste programa estamos estudando o livro A Caminho da Luz, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos encerrar o capítulo 8º, a China milenária. O último item se chama A Edificação do Evangelho. Mas antes de nós entrarmos na nossa leitura, é muito importante que nós possamos rever o nosso capítulo. Esse capítulo 8º, ele é um capítulo que traz para nós muitas coisas interessantes, porque hoje a China ela tem um papel preponderante na economia, na sociedade, no que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ela tem um impacto direto nas coisas que nós compramos, desde coisas pequenas até coisas grandes. Então a China é um país que tem uma cultura muito grande, uma população enorme, tem um contingente de influência hoje que tem levado muitas pessoas a poder viver naquele regime que eles vivem. Então, a primeira parte do capítulo, nós tivemos a oportunidade de fazer um panorama da China milenária. É uma cultura também antiga, é uma cultura que está conosco há muito tempo. Costumes não aparecem e não desaparecem do dia para a noite. Muitas coisas que eles têm hoje é fruto de milênios atrás. Muitos costumes, muitos rituais, muitas práticas envolvendo a ciência, envolvendo a medicina, envolvendo o comportamento. É um povo de uma resignação, é um povo de uma intelectualidade. E como toda nação antiga, tem também os seus karmas, o que é natural. O Brasil, um país com pouco mais de 500 anos de descobrimento, tem os seus capítulos tristes, como a escravatura, como a morte daqueles líderes que queriam a abolição. Nós tivemos também a guerra com o Paraguai, aquelas guerras internas pela separação, como a guerra Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então nós começamos a perceber que tudo isto gera um karma coletivo. E a China é um país que gerou ao longo de muito tempo também o seu karma. E naturalmente nós temos percebido há pouco tempo atrás, quando estávamos gravando o programa passado, teve um determinado momento que eu disse que de 70% a 80% do que nós temos em casa, no nosso local de trabalho, seja a matéria-prima, seja o produto final, vem da China. Nós vemos de quando em quando as inovações vindo por lá, porque tem muitas pessoas que imaginam que acertar uma dívida espiritual, quitar uma dívida espiritual, é apenas e tão somente recebendo o mesmo problema na mesma moeda. Não. Pode-se quitar uma dívida espiritual trazendo a cura de uma enfermidade, trazendo a solução de um problema. O mal não precisa acertar com o mal. O bem pode pagar com o mal. Então, às vezes, nós não compreendendo a lei kármica da vida, no quesito coletivo, familiar e individual, nós imaginamos que é apenas possível o resgate doloroso. Muitos países propõe o resgate através do benemérito para muitas pessoas. Então é importante nós dizermos que a China, ela trouxe nestas últimas décadas muitos contributos que hoje interferem na nossa vida. E talvez se não fosse expoentes, poderia até vir por um outro contingente, por uma outra nação, por uma outra cultura, mas nós temos que render o agradecimento a quem veio também. No segundo momento, nós tivemos a oportunidade de falar da cristalização das ideias chinesas. Como é um povo já com uma cultura muito antiga, é natural que
que vão vindo mais recentemente tenham dificuldades de mudar aquela conceituação. Então tem muitas práticas que se realizam em pleno século XXI que é da época do Cristo, que é da época um pouco depois do Cristo. Aqui não nos cabe censurar, aqui não nos cabe reprovar. Aqui nós estamos fazendo um estudo sem qualquer mérito de estar certo ou de estar errado, porque nós não temos esta cultura espiritual e nem temos equilíbrio suficiente para podermos analisar um contingente, seja a China ou seja qualquer outro. Estamos aqui referindo a questão da cristalização do pensamento. Forry já foi um outro personagem que veio até nós para que possamos compreender. Veio ele, também tivemos Confúcio, Lao Tse, que vieram mostrar para nós um pouquinho a respeito da espiritualidade naquele enorme país. E vimos também o Nirvana, programa passado vimos a China atual, e agora nós vamos ver a edificação do Evangelho, e Emmanuel nos fala. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciado no seu Evangelho, ainda não chegou até lá, de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações. Mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão o monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades, e um novo dia rairá para a grande nação que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança para os outros povos. É interessante que Emmanuel ele já começa a pavimentar uma estrada que ele não dá datas. Ele não diz se vai ser hoje, ele não diz se será amanhã, ele diz que haverá o tempo em que as bases do Evangelho, não quer dizer que nós vamos converter todos em cristãos, não. A base da solidariedade do Cristo vai ser o monumento, o antídoto para lidar com toda aquela situação angustiante que nós vemos hoje. Porque se do lado eles têm um trabalho muito grande, eles têm uma importância muito grande, do outro nós também observamos um contingente de depressivos, de ansiosos, uma taxa de suicídio, nós vemos pessoas apáticas à felicidade. Por quê? Porque é muito trabalho, é muita exigência, é muito pedido, é muitos rituais, é muitas imposições, não há diálogo, não há aquela opção de você poder junto construir um caminho. É aquele caminho e não há hipóteses para um outro caminho. Então este momento que Emmanuel nos fala chegará. Chegará para a China, chegará para o Japão, chegará em todos os países. E agora trazendo um pouco para nós aqui no Brasil, nós também vemos que a árvore do Evangelho está nas terras de Vera Cruz. Mas nós vemos um grande problema. Hoje, boa parte da população brasileira diz ser cristã, em especial o número de católicos e o número de protestantes que são expressivos. Depois vem os espíritas, os umbandistas, os simpatizantes, os espiritualistas, aquele grupo todo. Mas é curioso também que nós temos a árvore do Evangelho, nós temos o maior contingente de cristãos do mundo, católicos, espíritas, protestantes, umbandistas, mas nós ainda temos uma intoxicação da mensagem do Cristo. Ainda não compreendemos a lei da fraternidade. Vimos isto agora com esta questão do vírus. Mesmo no momento da dificuldade, poucas religiões conseguiram apaziguar suas diferenças para juntos procurar ajudar o seu semelhante. Mesmo na dor, quero que a minha religião seja melhor do que a tua. Quero puxar a verdade para o meu lado, desacreditando o lado alheio. E é triste nós vermos tudo isto, porque Jesus é o mesmo.
Se num país que diz ser cristão, nós temos toda esta poluição visual, auditiva, vamos num templo religioso saturado de rituais, saturado de simbolismo, saturado de dogmas, saturado de achismos, saturado de donos. Como é que eu vou me sentir bem, sendo que Jesus levava reconforto por onde ele estava? As religiões, inclusive nós os espíritas, precisamos passar por uma grande análise, precisamos refletir muito no caminho que nós estamos percorrendo, porque nós temos percebido que muitas pessoas vêm na casa espírita, mas a maioria não ficam. O coração não compatibiliza com a mensagem, o coração não compatibiliza com o grupo. Precisamos, de uma vez por todas, compreender que um templo religioso não pertence ao encarnado A, B ou C. Um templo religioso tem que ser a morada de Deus, a morada de Jesus, com menos personalismo, com menos vaidade, com menos donos da verdade. Todos os dias podemos aprender. Chefe religioso, ele não sabe de tudo. Ele não tem a última palavra. Ele não tem o conhecimento absoluto das coisas. Muitas pessoas envolvem os espíritos. Muitas pessoas colocam palavras na boca dos espíritos. Muitas pessoas colocam situações que vão contrárias aos ensinos dos espíritos, de Jesus, do nosso codificador Allan Kardec. Então é necessário que nós repensemos muitas coisas, porque aqui Emmanuel fala que um dia a China será um país solidário, e o Brasil, que tem a oportunidade de ser, não está sendo. Não digo para vivermos numa falsidade, não digo para concordarmos com tudo e com todos, não digo para taparmos o sol com a peneira, uma expressão tipicamente brasileira, mas eu digo sim, para sentarmos mais, conversarmos mais, brigarmos menos, chegarmos juntos a um acordo, chegarmos juntos a uma conclusão, porque do contrário, será cada um por si Deus para todos, e cada vez mais as religiões diminuindo o seu fluxo de pessoas, cada vez mais as pessoas se distanciando da mensagem do Cristo. Por culpa de Jesus, não, por culpa dos religiosos que, não compreendendo o seu papel relevante na sociedade, ainda têm comportamentos altamente contrários à solidariedade e à misericórdia com que o Evangelho nos convida. Nós vamos partindo para o nosso intervalo e eu convido a todos a não saírem daí. Nós já continuaremos com o segundo bloco do programa, falando um pouquinho mais no fechamento deste capítulo que fala da China. Já retornaremos. Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior, da TV A Caminho da Luz, retornamos com o nosso segundo bloco do programa Jesus e o Espiritismo. Gostaria de saber se já conhece o meu Facebook, o meu Instagram e o WhatsApp. Já me segue no Facebook, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, ou procure por André Luiz Querine Vilar? Já me acompanha, já me segue no Instagram, @André Luiz C. Vilar, e já interagiu conosco pelo WhatsApp 19 997 7827 94. Além deste programa, nós temos muitos outros estudos e programas ao vivo através do YouTube. Quem ainda não conhece a TV A Caminho da Luz, é um canal no YouTube, é um canal apenas web. Poderá nos acompanhar. Procure por TV A Caminho da Luz ou youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá nós temos o estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz,
dentre breve, Obreiros da Vida Eterna. Lá nós temos o estudo do livro A Caminho da Luz, o programa que estamos apresentando hoje, o estudo do livro Roteiro, o estudo do Evangelho, o estudo do livro dos Espíritos, o estudo do livro Jesus no Lar, o estudo do livro Roteiro, o estudo do livro Cartas de uma Morta, através do programa Opinião Espírita. Então nós temos ali vários programas, várias playlists, mensagens na voz do Chico, palestras de oradores diversos que vêm contribuir com conhecimento espírita. Tem um material ali muito bacana. E eu convido para se inscrever no canal, para habilitar as notificações e seguir conosco, edificando a compreensão da doutrina dos Espíritos. Encerra Emmanuel o capítulo nos dizendo: esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Olha como Emmanuel, este espírito que contribuiu tanto com o Espiritismo, vem nos mostrar uma forma bonita de nós vermos. Quando estamos na Terra, nós queremos tudo para ontem, o imediatismo, aquela loucura do tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e as minhas 24 horas não dão, o tempo voa, dias, semanas, os meses, os anos, quando eu vejo, já findou mais um ano. E aqui nós percebemos que o tempo divino é diferente do nosso. É curioso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina que seja feito a tua vontade, mas geralmente eu quero que seja feita a minha vontade, e se possível no meu tempo. A vontade de Deus, a vontade de Jesus, a vontade dos benfeitores eu não me importo muito não, desde que seja feito a minha vontade. E quando não é feito a minha vontade, e quando não é feito no meu tempo, eu entro num desequilíbrio. Este livro já tem mais de 80 anos, é de 1938. Portanto, neste ano, que estamos em 2020, 82 anos de publicação, e é um livro atual. Passaram 82 anos e o cenário espiritual que Emmanuel fala há pouco ainda não chegou o tempo. Pode ser que leve mais 100 anos, mais 500 anos, mais 1000 anos. O tempo espiritual é diferente do nosso tempo. Às vezes nós, os encarnados, queremos abraçar o mundo. E quem quer fazer muito, se não tiver preparo, não faz nada. Chico Xavier fazia muito, Dr. Bezerra de Menezes fazia muito, Professor Eurípides Barçanufo fazia muito, Mahatma Gandhi fazia muito, Irmã Dulce, aqui em Salvador, na Bahia, fazia muito, Madre Teresa de Calcutá fazia muito na Índia, porque eles tinham preparo para tal. Nós queremos fazer muito, mas muito no campo da matéria. E hoje nós somos convidados a fazer pouco no campo do espírito, mas fazer bem feito. Não é a quantidade que importa, é a qualidade. Queremos abraçar, faço isso, faço aquilo, no final das contas eu não faço nada. Uma existência, 80, 90 anos, nós vemos que não é nada, em partes. A outra parte ela é muito, porque a fila da reencarnação é enorme. E não sabemos quando teremos a oportunidade de retornar a este plano. Portanto, cada dia é um dia para amar. Cada dia é um dia para perdoar. Cada dia é um dia para recompor. Quando nós falamos de um país, vários espíritos encarnam em diferentes pontos daquele país, falando a mesma língua e com o mesmo intuito. Uns vindo numa classe social mais abastada, outros numa classe menos abastada, alguns com mais influência, outros com menos, e juntos
vão influenciando a grande massa popular. Nós podemos começar a fazer isto na atualidade. Quando nós tivermos o pico do vírus, em alguns países, como a China, a própria China, que é o alvo do nosso estudo, a questão da Itália, a questão da Espanha, tivemos nos Estados Unidos também, tivemos no Brasil, estamos tendo no Brasil, o que nós percebemos? Que nós, os espíritas, por exemplo, falamos muito da morte física, mas ainda não estamos preparados para ela. Conversei com muitos espíritas nestes últimos meses, nestes momentos de dor, nestes momentos de sofrimento, e como não estamos preparados para a morte. Falamos da morte, estudamos a morte, falamos que a vida continua do outro lado, mas quando é conosco, a coisa é diferente. Se desencarna alguém, um vizinho, um familiar, eu procuro continuar a vida. Mas e quando é na minha casa? E quando sou eu o candidato a desencarnar? Então, para que não precisemos esperar com que a China mude, com que outros países mudem, talvez seja o momento de nós mudarmos a concepção, a compreensão, colocando um pouquinho mais no lugar dos outros, analisando um pouco mais o papel preponderante que nós temos em nossas mãos. Jesus precisa de nós, tanto quanto Ele está preparando pessoas para vir em pontos isolados da Terra que precisam de modificação, e um desses lugares é a China, mas nós vemos naquela região do Oriente Médio também, Irã, Israel, Iraque, nós vemos toda aquela coletividade que precisa também de baluartes da paz, porque é guerra todos os dias. Tem regiões no nosso planeta que não ficou um dia sem ter conflitos, sem ter mortes. É interessante que agora, com esta questão do vírus, nós estamos muito focados na solução do problema, no que fazer, mas neste momento, mesmo com o vírus, ainda tem muitos lugares da Terra em conflito, com mortes, com bomba, com homens-bombas. Não pensemos nós que o vírus acabou com o ódio, o vírus acabou com o ranço que existe de uma comunidade para com a outra, de uma cultura para com a outra, e isso vai levar um tempo ainda para acontecer. Um ódio não se extingue com palavras bonitas. O ódio não se extingue com um simples pedido de perdão. O ódio se extingue com trabalhos a fio, com muitas pessoas envolvidas. Então um dia que não podemos precisar, se Emmanuel não precisou, não será o André, companheiro ainda pequenino, limitado e imperfeito, que dará uma data de quando a China, este contingente maciço de terra e de pessoas, mudará de patamar espiritual, mas é um projeto divino. É interessante que aqui Emmanuel, com a permissão do gabinete do Cristo, tenha a oportunidade de nos falar de um projeto. Este livro tem falado de vários projetos que já concretizaram, que estão concretizando e que alguns se concretizará. Se vai ser no século XXI, se será no século XXII, se será no terceiro milênio, que vai até 2999, nós não sabemos nada. Aquela fala de Sócrates, o precursor do cristianismo, o precursor do espiritismo é verdadeira. Quanto mais eu sei que nada sei. Nós não sabemos nada. Sabemos sim um pouquinho de história, um pouquinho de geografia. Quem é médico conhece um pouco a anatomia do corpo humano. Quem é mecânico conhece um pouco o funcionamento de um motor. Quem é engenheiro tem conhecimento de como constrói uma casa, um prédio. Quem é pedreiro tem noção do que é construir. Quem é marceneiro, de como manusear uma madeira, e assim sucessivamente. Mas no lado espiritual da vida, nós estamos aprendendo diariamente. Não podemos ainda levantar a bandeira de que sabemos algo. Pelo contrário, estamos no caminho. Estamos iniciando a trajetória da autoiluminação para a iluminação coletiva. Espero que este estudo
que levou algumas semanas, alguns programas para estudarmos a China milenária, tenha levado conhecimento e instrução. Já no programa que vem, da nossa próxima semana, nós vamos estudar o capítulo 9, as grandes religiões do passado. E ao encerrarmos o programa, eu gostaria de convidar a todos para conhecerem o canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Já estudamos o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, estamos estudando agora Missionários da Luz, já estamos nos programando para o segundo semestre o livro Obreiros da Vida Eterna. Então são livros que ilustram o nosso conhecimento e tem a facilidade de ser gratuito, está no YouTube, tem a facilidade de assistirmos a hora que desejamos, assistirmos quantas vezes quisermos e, além de tudo, passarmos adiante. Então, eu gostaria muito dos amigos, das amigas que nos acompanham, de conhecer também o YouTube, os programas que nós temos no YouTube, porque são ferramentas como estas que nós temos a dádiva de juntos estudarmos e aprendermos. Neste último minuto do programa, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistem semanalmente, a todos que interagem conosco, que mandam mensagens, que torcem pelo programa, que vibram positivo para a minha pessoa. Eu gostaria muito de agradecer ao carinho e ao amor que eu tenho recebido através da TV Mundo Maior, através da TV A Caminho da Luz. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus dê força, ânimo, coragem para reerguermos a terra após esta dificuldade que tivemos com o coronavírus. Estamos unidos, somos uma família só, a família universal, unidos na mesma causa e caminhando pelo mesmo objetivo. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa.